Como é que a gente conecta esses computadores, né? Que dispositivos que a gente usa especificamente? Bom, eu estou falando aqui de placas de rede. Aqui eu estou apontando agora é uma placa de rede cabeada chamada NIC Ethernet, tá bom? Ela é uma placa de expansão, mas hoje 100% das placas-mãe já traz incorporada uma plaquinha dessa. Então, se você não quiser, você não precisa comprar outra. Mas pode ser que por uma razão diversa, ou porque tenha queimado, ou porque você quer ter duas placas de rede, né? No caso, por exemplo, de um servidor, você pode adicionar, tomando sempre cuidado de observar o barramento, tá bom? Um outro exemplo é uma placa de rede wireless, uma placa de rede sem fio, também para barramento externo. Algumas placas-mãe já trazem Bluetooth e wireless nativas. Outras precisam dos adaptadores. Mas vamos imaginar que você não tenha mais barramento disponível. Vamos imaginar que uma boa parte dos adaptadores lá da sua máquina deu problema. Você tem ainda a opção de usar os adaptadores de rede USB. Tá? São funcionais, né? Você conecta na porta USB e ele tem uma anteninha para facilitar aí a comunicação de dados pela rede wireless. Diversos modelos, diversos preços e fabricantes. O switch, né, é um dispositivo intermediário que permite a conexão de vários dispositivos host. O switch trabalha olhando para o endereço físico dessa máquina, para o endereço que o fabricante deu, para o tal do MAC address. Então, quando chega uma informação no switch, ele vai ver para quem é e entrega exatamente para quem precisa. Tá? É algo que a gente chama de microsegmentação de rede e é algo que trouxe uma segurança maior, visto que a gente tinha hubs no lugar do switch. E os hubs distribuíam a informação para todo mundo. Né? O switch não. O switch, ele lê quem está conectado a ele e sabe exatamente quem está ali. Então, chegou uma informação, ele direciona especificamente para quem de direito. Tá bom? Então, ele garante que a informação correta circule pela rede e, por consequência, você tem uma possibilidade de comunicação maior, porque não ficam aquelas informações perdidas circulando à toa pela rede de dados. Tá? O switch consegue fazer isso. Os access points sem fio também são um recurso muito interessante para as redes atuais, né? E eles convertem um meio de propagação cabeado, né? Pode ser fibra ou pode ser cobre, em possibilidade de conexão wireless. Tá bom? Então você vai ter aqui, por exemplo, no caso dessa ilustração, notebooks com rede sem fio que se conectam a pontos de acesso, que é muito interessante. E você pode ter pontos de acesso conectados a outros pontos de acesso, que é o que a gente chama de repetidores. Tá bom? A gente falou de repetidores na aula passada também, né? Para melhorar a integridade do sinal, né? Para garantir uma extensão maior e para garantir mais gente conectada. Tá bom? Os roteadores. Bom, o roteador ele tem a função do switch também, tá? Tá incorporado nele, mas ele trabalha com redes maiores e ele não vai se preocupar com o endereço físico. O roteador ele se preocupa com o endereço lógico, com o nome das pessoas. Tá? Então, é o roteador quem faz a conexão da rede da sua casa com o seu provedor de internet. É o roteador quem conecta o prédio da empresa que você trabalha em São Caetano com o prédio lá em São Bernardo. Né? Então, os roteadores são capazes de fazer esse serviço. Geralmente, né, roteadores se conectam a LANs e as LANs estão conectadas a switches. Tá bom? A internet, do jeito que a gente conhece hoje, né, da forma como ela está disponível, a gente deve muito aos roteadores, tá? Porque eles começam a trabalhar muito bem com essa coisa de endereçamento IP. Lembra que switch é endereço físico, é MAC address,
Roteadores é endereço lógico, é endereço IP, que a gente vai ver no capítulo que vem, tá bom? Você deve ter visto muito disso aqui, ó, que é um dispositivo multitarefa, que é o que você deve ter na sua casa também. Se não tiver exatamente este, você vai ter algo muito parecido com este. Ele é roteador, ele é switch e ele é um ponto de acesso sem fio. Tudo junto, num dispositivo só. Tá? Aqui a gente tem as conexões do switch, né? Aqui a gente tem entre a internet e o switch um roteador. E aqui a gente tem as antenas, que é o sistema de transmissão do ponto sem fio. Olha que bacana, 3 dispositivos em um só. Tá? As empresas têm outros recursos também. Né? Elas podem contratar, por exemplo, controladores de rede baseados em nuvem. Então, ao invés de você ter serviços descentralizados, né? Você pode contratar esse tipo de plataforma, esse tipo de serviço e monitorar as redes sem fio dos escritórios da empresa que você atua, que você atende, né? Então você contrata esse tipo de serviço que é bem completo. Indica para você a qualidade da conexão, né? Se aquelas redes estão saturadas ou não. Indica se elas estão online. Então, observe que aqui está todo mundo verdinho, né? Verdinho é online. Se tivesse alguém vermelhinho, esse ponto estaria offline e ia necessitar de uma intervenção. Tá bom? Esse tipo de plataforma é muito bacana e é contratada por demanda. Então, se você tem 1000 máquinas para gerenciar, é um preço, 10.000 máquinas, outro preço. Mas é uma plataforma online. Muito legal. Fisicamente, o que a gente tem, né, lá na sua empresa, lá onde você trabalha? Patch panels, que são armários, né, de passagem, de cabeamento, para manter a organização e a identificação desses cabos. Então, todos os cabos que entram, todos os cabos que saem, são identificados. É como se fossem pontos de emenda desse fio ao longo do prédio. Só que ao invés de você ficar emendando esse fio pelo meio do caminho, você centraliza tudo isso. Isso facilita a manutenção, porque você consegue verificar o cabo antes e depois, para ver se o sinal está chegando, mas não está saindo. É um sistema de gerenciamento interessante, né? E que permite que você disponibilize mais portas de conexão conforme vai aumentando o número de usuários. Patch Panel é um dispositivo de conexão, tá bom? E aqui também você pode ter a conexão dos switches e dos roteadores, tá? Eles vão se encaixar aqui neste Patch Panel também. Um dispositivo interessante para a rede são os dispositivos PoE, que eu comentei com vocês na aula passada. Vamos imaginar que você tenha um ponto de acesso muito distante, lá no meio do pátio da escola. E você precisa colocar um ponto de acesso ali, né? Só que não tem tomada. Então, como é que você faz? Você vai usar uma caixinha como esta aqui. Tá bom? Essa caixinha tem a possibilidade de implementar no cabo de rede os elementos necessários para levar energia para este ponto de acesso. Tá? O que é muito bacana para garantir o funcionamento dele. Ele não é capaz de alimentar máquinas pesadas, um escritório, não é isso. Tá? Ele vai alimentar, por exemplo, elementos de acesso sem fio e pequenos roteadores. Tá bom? Esta é a função dele. Mas garante que você não precise levar a instalação elétrica até lá. Né? Então você tem uma entrada para o cabo de rede e uma saída para o cabo de rede já com a energia incorporada. Tá bom? Isso é muito interessante, economiza a passagem de fio. Para você usar esse dispositivo, o seu ponto de acesso lá que você vai conectar precisa ter essa tecnologia também. Tá bom? Tem dispositivos que não têm. Então, na hora de comprar, é necessário que você verifique isso. Ah, professor, mas lá tem tomada. Ok, o problema está resolvido, você não precisa usar o injetor PoE. Ah, não tem. Ótimo, então você vai passar um cabo só. Vai passar só o cabo de dados. E esse cabo de dados é que vai levar energia elétrica junto para aquele dispositivo ligar. Um dispositivo de segurança que a gente precisa ter nas grandes corporações é o UTM.
O UTM, ele tem várias funcionalidades de segurança, firewall embutido, serviços de IDS, IPS, lembra da aula passada? Que a gente falou de monitoramento de pacotes, né? Então, esse tipo de central aqui, cada vez mais vai fazer parte das nossas redes. É óbvio que aqui a gente está no NetAcad, uma plataforma da Cisco, a gente tem um exemplo de produto deles. Mas existem outros fabricantes para UTMs com mais funcionalidades, com menos e com preços diversos. Mas as UTMs, elas oferecem vários serviços de gerenciamento, inclusive proteções específicas. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Proteção do dia zero, negação de serviço, um proxy de aplicações, já está lá, né? Um filtrinho para proxy, um filtrinho para e-mail, um anti-spyware. Olha que bacana, você compra um equipamento só para fazer segurança da sua rede e já tem vários serviços incorporados, tá bom?